Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Respirar Melhor e Viver Melhor. Hoje nós temos a presença aqui de uma pesquisadora, de uma neurocientista com foco em pesquisa sobre Alzheimer. Super interessante, Rosângela Hayden. Rosângela, por favor, se apresenta para gente. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, tão urgente que é o Alzheimer e a prevenção dessa doença. Então, quando eu via, né, alguns artigos da Rosângela, eu fiquei super interessado, especialmente num que falava sobre álcool e a sua ligação com Alzheimer. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona isso, porque isso é um assunto muito controverso, né? Tem a metade de 90% que diz que pode beber e alguns, né, 1% diz que acontecem as coisas que eu espero que você explique para a gente entender e tomar consciência disso. Qual é a relação? Qual é o malefício que o álcool faz para o cérebro? O álcool é uma substância tóxica para o cérebro, neurotóxica. O álcool atinge imediatamente todos os órgãos do corpo humano, mas o cérebro é o primeiro a ser atingido. Quando a pessoa ingere o álcool, ela imediatamente tem a memória afetada, o raciocínio, a cognição. Você pode observar, a pessoa até muda de voz. Daí, nesse início de coisa, já é possível verificar que alguma coisa muda no cérebro, né? Então, essa observação, ela é a mais importante. É, e o que que você acha dessa coisa de: "Ah, não, eu só bebo socialmente, eu Muito só bom. bebo". Inclusive você Muito, me perguntou isso, eu falei que eu bebia socialmente, você me perguntou quantas doses eu bebi, é. e aí a resposta me deixou um pouco triste, mas É, vamos lá, vamos. exatamente. Eu perguntei para ele: "Você bebe?" Aí ele disse: "Socialmente". "Defina para mim socialmente". Aí ele definiu e me perguntou: "Você acha que isso faz mal?" Eu falei: "Sim, qualquer dose é prejudicial ao cérebro". Há Gente, eu tomo 20 3 anos doses por atrás semana, hein, olha só, eu fiquei muito triste, mas vou ficar mais triste se eu for com Alzheimer ainda, vai, há 20 desculpa. anos atrás, a gente tinha dúvidas, né, nós mesmos da área da pesquisa tínhamos dúvidas sobre qual o real efeito e o quanto era prejudicial? E qual a dose? E qual é o tipo de bebida? Hoje, 2025, nós não temos mais essa dúvida. Nós temos importantes estudos, e agora um recente de 2023, feito pelo Canadá, com mais de 4 milhões de pessoas. 4 milhões? 4 milhões. Hum. Esse estudo, ele veio trazer para a gente qual é a dose social. É zero. A dose é zero, então não existe mais dose social e nem eu bebo socialmente. O álcool, ele afeta diretamente o cérebro e a pessoa que bebe, ela tem um risco aumentado de desenvolver Alzheimer em 50%. Significa que todo mundo que bebe vai ter Alzheimer? Não. Não, Significa que tem um risco aumentado de aumentado. 50%. Essa coisa do a gente estava falando um negócio de estatística aqui um pouco antes, né, eu trabalho com um programa chamado de pré-natal odontológico, né, que muita gente nem nunca ouviu falar, e a importância é exatamente essa, é que quem não faz tem um risco aumentado em 6 vezes de ter parto prematuro. Então é claro que não vai ser todo mundo que não faz que vai ter, né, parto prematuro, mas tem um risco aumentado, isso é que é importante. Você está disposto a correr esse risco? Eu estou pensando seriamente em só pedir água agora, depois que eu conversei com a Rosângela, mas enfim. Vamos. Uma outra coisa me intriga também, que eu queria a sua opinião. A gente lê muito, eh, provavelmente isso é fomentado pela indústria que fabrica as bebidas, né? Que é legal você tomar. Os franceses então adoram isso, né? Tomar um copo de vinho por dia por causa do resveratrol. Qual é a sua opinião sobre isso? Não é verdade. Esta
informação, ela foi feita através de um estudo patrocinado pela indústria do Do vinho, vinho. e nós desvendamos isso. A quantidade de resveratrol presente numa taça de vinho é ínfima. Em comparação, vamos lá. A cerveja, uma latinha de cerveja tem 350 ml. Uhum. Ela tem o teor alcoólico de 4 a 6%. Uma tacinha de vinho De 200 ml, de normalmente, 200 ml, ela tem de 12 a 15% de de teor álcool. alcoólico. Né, em comparação, essa tacinha inofensiva de vinho é 3 vezes Pior do que pior uma lata de que uma cerveja. lata de cerveja. Cachaça, então, nem pensar, né? Nem pensar, nem pensar. Mas a Vodka, cerveja, tudo isso, 40% de álcool, tudo né? isso, tudo isso. Agora, muito boa essa tua colocação, porque na classificação das bebidas, nós temos lá a cerveja que tem de 4 a 6%, o vinho que tem de 12 a 15%. Sim. Os destilados, cachaça, Uísque, vodka e uísque, tal, tudo vodka, 30 tem para cima. 30, 45, 50%, né. Os drinks, aqueles drinks coloridos, Uhum. pior ainda, porque aquele drink tem corante e açúcar, Açúcar, além do álcool, então é. ele é pior. Mas na classificação, a pior das bebidas é a cerveja, porque ela é a mais consumida no mundo e o efeito dela frente a essas outras bebidas é muito lento. Então uma pessoa tranquilamente bebe 1 litro de cerveja, É o volume, né? o Você volume. você toma 200 ml de uísque, mas você toma 2 litros de cerveja. Isso, exatamente. E uma pessoa não bebe 2 litros de De uísque, uísque ela não. morre. Ela vai ter coma alcoólica e É morre. verdade. Então a cerveja, ela é mais barata, Os ela é franceses devem te odiar, fácil. hein? Muita gente. Muita gente, né, muita É gente. verdade. E quando eu falo isso nas minhas redes sociais sobre o álcool, porque o meu objetivo é alertar com base científica, porque eu sou uma Sim, cientista. Então, a minha palavra, os meus estudos, eles valem mais que um colega de bar. claro. Então, sabe, presta atenção para o que eu estou falando. Aí eu ouço as pessoas falando assim: "Você é uma crente? Você é uma evangélica? Você, aposto que você é uma ex-alcoólatra". Eu ouço. É, não, não é não. Sabe o que que é? Eu vou te falar, eu sou dentista, né? Na minha área, isso acontece muito. O que acontece? A indústria tem um poder hum, financeiro, né? Infinito, né? Eles podem fazer o que eles quiserem porque eles têm muito dinheiro. Então, eu estou entendendo o que você está falando em relação ao vinho, porque isso na minha área a gente vê muito, a gente vê começa a aparecer, né, alguns materiais novos e tal, não sei o quê, e aí você vai ver todos eles, todos os estudos, os primeiros no lançamento, né? Todos os estudos são patrocinados por empresas que fabricam, né? Johnson Johnson, 3M, enfim. É óbvio que tem um viés favorável para eles, né. Eu me lembro de uma história, eu formei há mais tempo do que eu gostaria de me lembrar, mas quando eu me formei, estavam lançando foi lançada a primeira resina para fazer restauração. Aquele material da cor do dente. Antes Uhum. se fazia amálgama, aquela coisa cinza que todo mundo detestava e tal, e tinha um apelo estético no Brasil, então é muito grande o apelo estético, então lançaram uma resina. Olha, os estudos que saíram com o lançamento eram todos maravilhosos, era tudo superior às restaurações que tinham, tal, não sei o quê. Só que 2 anos depois, a qualidade desse material caía verticalmente, vinha uma linha assim e fazia assim, caía direto. Ou seja, depois de 2 anos aquilo era uma droga, né, era muito ruim, né. Eu perdi a conta de quantas vezes a gente tirava aquilo para substituir por restaurações metálicas. E o viés é esse, quem patrocina o estudo não vai querer que o estudo diga que é contra o que ele fabrica. Não tem como, né? Então, logicamente, a indústria do vinho
não vai fazer os vai procurar alguma coisa, mesmo que esteja lá 0,00001% de resveratrol, vai dizer que tem resveratrol que é bom para a saúde, porque isso é um sofisma, né. O resveratrol é bom para a saúde, é um antioxidante, enfim, só que precisa de ter uma concentração que não tem numa taça de vinho, e não tem álcool também para que tenha ação deletéria no cérebro, como você está explicando aqui para gente. Desculpa, eu interrompi, mas é que eu me lembrei disso. Isso é um fato, a gente tem que prestar uma atenção danada sobre as coisas que a gente ouve, Isso, né. E tem que ver quem publica. Isso que foi um professor meu me ensinou isso há muito tempo. Qualquer artigo que você lê, você tem que ler o material e método, porque senão tem aquela piada. Eu vou contar, tem aquela piada da Coca-Cola, né. Um cara bebeu um dia Cuba Libre, que é rum com Coca-Cola, ficou bêbado. Aí no outro dia ele tomou Coca-Cola com cachaça, que é ficou Samba bêbado. Berlim, ficou bêbado. No outro dia ele resolveu experimentar Coca-Cola com uísque e ficou bêbado. Aí ele virou e falou: nunca mais tomo Coca-Cola na minha vida, porque isso faz um mal danado. Então, cara, é óbvio, né? Qualquer pesquisa é dirigida. Você tem que ter um cuidado danado quando lê essas coisas, entendeu? Especialmente hoje, essa loucura total que é o Instagram, entendeu? Cada um fala o que quer, o que não quer, e o cara fala um negócio que vira verdade porque 1000 pessoas viralizam aquilo e não tem nenhum embasamento científico. O que a Rosângela está trazendo aqui para gente é um embasamento científico. A Rosângela é pesquisadora, ela tem um instituto de pesquisa, ela sabe o que ela está falando. Então, eu já falei muito, vou deixar fazer. Agora, desculpa, eu vou falar mais uma coisa. Eu tenho uma curiosidade também. Uma coisa que eu via quando ele viu o seu trabalho é que você era uma especialista em prevenção de Alzheimer para mulheres. Por que para mulheres? Os homens não merecem ter prevenção contra Alzheimer? É isso? Vamos lá, diz para Ó, mim. muito interessante. Os homens merecem, eles não estão fora, infelizmente. Há um percentual bem diferente, né, para cada 10 mulheres com Alzheimer, temos 6 homens, então é uma diferença muito Graças a grande. Deus, uma a gente se deu bem, né? Porque a gente É, sempre perde todas. é. Ah, tá bom. E durante muitos anos nós fomos buscar por que as mulheres, têm mais Alzheimer que os homens, são diagnosticadas com Alzheimer e os homens não. Por vários motivos, vários motivos. A mulher vive mais que o homem, isso é Sim. verdade. O homem É. morre mais de suicídio, homicídio, acidente, então a mulher vive mais realmente. A mulher tem 3,5 bilhões de neurônios menos que os homens, isso também é uma verdade. A mulher entra na menopausa e ela para de produzir um hormônio que é o estrogênio, que é fundamental, é um hormônio que protege a mulher. A mulher, por ela ter 3,5 bilhões de neurônios menos que os homens, isso não nos faz inferior, somos diferentes. Mas nós guardamos mais rancor que os homens. Isso é verdade. Os homens são mais leves, os homens são práticos. A mulher não, a mulher tem isso é da natureza, né, da natureza feminina. Isso tudo influencia para o Alzheimer, porque o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que vai corroendo o cérebro 20 anos antes do diagnóstico. Aí você vai guardando as mágoas, guardando as coisas, não se alimenta bem. Não sei se você recorda da crise do chá que Sim. aconteceu lá. Então, essa crise do chá, as mulheres passaram a beber chá para deixar o alimento para o marido e para os filhos. E com essa prática passaram a ser desnutridas e Uhum. ficavam doentes. Uhum. Essa é uma natureza real. A gente, nós mulheres, muitas vezes nós deixamos as coisas, os melhores para os maridos e para os filhos, e a gente não se alimenta bem. Gostei disso. A gente não faz as coisas melhor, É a gente verdade. não cuida da gente mesmo. Então, o meu alerta, sempre que eu falo para mulheres, é: cuide de você hoje, para que você cuide de você Amanhã. amanhã. Para que não precise de outra pessoa. Uhum. Então, vários são os fatores que levam a mulher a ter mais Alzheimer que os homens. E aproveitando,
Em janeiro de 2024, meu instituto de pesquisa fez uma pesquisa a campo aqui no Rio de Janeiro, buscando os lugares, os asilos públicos e as casas de repouso privadas, Hum. para a gente identificar quantas mulheres estavam nesses lugares diagnosticadas com Alzheimer. Muitas mulheres. Mas o que mais me chamou a atenção não era que havia mais mulher que homem, é que as mulheres foram abandonadas pelos filhos e maridos, tanto no privado quanto No no público. público. Então, esse é mais um motivo para que você cuide de você hoje, para cuidar de você amanhã. Como é que faz para cuidar? Primeiro, exercício físico. Não há como se prevenir da doença de Alzheimer sem realizar exercício físico regular, 150 minutos, segundo a Organização Mundial de Que Saúde. tipo de exercício? Cardio, Cardio. O musculação? exercício pro cérebro é o cardio. Um estudo recente, agora de 2023, mostrou que correr cria novos neurônios. Uhum. Nós acreditávamos que os neurônios morriam e acabou, Sim. mas não. Este estudo mostrou, através de ressonâncias realizadas em diversas pessoas, diversos voluntários que participaram desse estudo, que correr cria novos neurônios. Então, o cardio é correr, pular corda, dançar, nadar, andar de bicicleta. Este é o exercício Isso, para proteger o cérebro. isso é uma quebra de paradigma, né? Porque até um Sim, tempo atrás se acreditava que neurônio acabou e já era, você sim, perdeu, não vai, né? Então, isso está comprovado cientificamente, que eu li isso no seu trabalho, que que exercício cardiovascular, né, de preferência não, exercício cardiovascular fazia gênese de neurônios novamente. Quer dizer, sim. isso é um ganho bastante grande, né? Os Ai, preguiçosos como eu vão ter que fazer vamos ter que ginástica. fazer. Aí a gente entra num outro aspecto. O cardio derrete o botox. Sim, Aí a mulherada não quer fazer cardio porque o botox vai embora. É verdade. O botox vai embora. mas tem uma alternativa para Botox. Se você fizer um tratamento de odontologia miofuncional, você trabalha toda a musculatura orofacial. Tem uma paciente minha, é uma amiga minha também, que ela diz que eu faço um tratamento. Como é que ela fala? Ela diz que eu faço uma harmonização Olha que miofacial. maravilha. Porque em vez de você ficar injetando. Quer ver um exemplo? A mulherada adora ficar com aquele lábio Angelina Jolie, né? Uhum. Aí toca de botar ácido hialurônico no lábio para aumentar o lábio. Quando você trabalha a musculatura do lábio, que é o que eu faço, a odontologia miofuncional, você aumenta o volume do lábio sem ácido, né? E não sai depois, porque você trabalha a musculatura para isso. Então, é isso aí. Uma das coisas que você pode fazer para melhorar e não perder o botox, em vez de fazer botox, em vez de fazer harmonização orofacial, faz odontologia emocional, melhora a musculatura da face, você vai mastigar melhor, você vai engolir melhor. Quando você ficar velho, você vai engasgar menos, vai eh, ter menos dificuldade para engolir, ter menos dificuldade para engolir. Enfim, desculpa, tô. Excelente, Não, excelente é isso. verdade, porque eu vejo isso, eu vejo uma busca. A gente está vivendo, acho, uma época muito hedonista, né? Beleza é um negócio que você não vê no Instagram ninguém feio, ninguém triste, né? Ninguém pobre. Você só vê as pessoas maravilhosas lá. Isso gera uma ansiedade louca geral, né? Então, essa busca por beleza, por perfeição, não sei o quê, tudo bem, eu não acho que seja errado. Eu acho que a gente tem que procurar ser bonito mesmo. Se olhar no espelho e gostar do que está vendo. Só que tem que fugir daquela coisa fácil, né? Ah, injeta 3 ml de ácido hialurônico no lábio, fica com o lábio igual da Angelina Jolie, que eu acho horroroso, diga-se de passagem, não gosto. Mas enfim, tudo bem, cada um com seu cada qual, né? O que seria do vermelho se todo mundo gostasse do É, azul. Mas então, só que você pode fazer isso de uma forma mais natural, que eu acho que é exatamente isso que você está propondo em relação ao Alzheimer, né?
Não é tomar uma pílula. Eu vou falar uma coisa aqui que eu falo todo dia, eu vou falar de novo. Meu filho reclamou disso. O meu sonho é tomar uma pílula de noite e acordar no dia seguinte com a barriga de tanquinho. Só que isso não vai rolar, entendeu? Não vai rolar. Então, é a mesma coisa. Vai lá, injeta o Botox, ó, fica legal, 3 meses. Depois acaba saindo, né? Então, faz isso de uma forma mais natural e permanente que vai ser melhor para o seu corpo. Tô certo? Certo, Então tá bom. certíssimo. Obrigado. É isso aí, então bora fazer cardio. Fazer cardio. Pois é. Cara, você hoje só me deu notícia ruim. Eu vou ter que parar de beber, vou ter que começar a correr. Cara, vai ser um problema. Olha só, tá bom. Vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente já falou muito de álcool. Eu queria falar de sono, que é com que eu trabalho também. Eu queria saber o que que você acha de algumas coisas aqui. Eu vou começar com uma pergunta básica, né? O que que está comprovado, né, de relação entre sono e doença de Alzheimer? O que está comprovado? O Alzheimer, ele é causado pela falta de sono, pela privação de sono. E o sono, como você trabalha com isso, né, ele é uma causa muito latente no mundo inteiro. De cada 10 pessoas que eu converso, pelo menos 8 têm problemas para dormir. Segundo E a organização, desculpa te interromper, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo têm problemas de sono. E o pior é que 2/3 desse 1 bilhão nem sabe que tem. uhum, Isso é que é o pior de tudo, né? Porque quando você. O primeiro passo para você resolver qualquer coisa é você tomar consciência de que essa coisa existe, isso. né? Então, se você nem pensa que álcool pode deixar você com Alzheimer, você nem sabe disso, você vai continuar bebendo os seus 10 litros de cerveja lá toda sexta-feira. Mas é a primeira coisa que você precisa fazer, é tomar consciência de que isso existe. Desculpa, te interrompi. É, Vai. exatamente isso. O que que acontece quando nós dormimos? Quando nós ficamos deitados, assim, na horizontal, no escuro, o cérebro, ele começa a limpar as toxinas que nós armazenamos durante o dia. Independente da nossa vontade, basta estar vivo. Independente do local onde moramos, basta viver para essas toxinas entrarem. Menos nas cidades pequenas, mais nas cidades Cidades grandes. grandes. Essas toxinas, elas entram no cérebro por 5 áreas. Através da corrente sanguínea, pelos produtos que nós passamos na pele, o Pele. maior órgão do corpo humano, através da boca, pelas bactérias e toxinas que produzimos quando dormimos, através dos ouvidos, pela poluição sonora, pelo barulho, pelo excesso de barulho, dos olhos, até pela maquiagem de baixa qualidade que passamos Uhum. e principalmente o mais perigoso de todos, que é o nariz. Porque o nariz é o órgão mais próximo do cérebro. Então essas toxinas, elas entram por essas áreas, vão para o cérebro. Quando dormimos, o cérebro, das 10 da noite às 2 da manhã, em qualquer lugar do mundo, porque a Terra gira, né? Então, quando ela gira e esse for esse horário, o cérebro começa a eliminar essas toxinas. É como se fosse um aspirador puxando essas toxinas pelo sistema linfático. E pega essas toxinas, sistema linfático, e essas toxinas são eliminadas do nosso corpo através das fezes e da urina. Se não dormimos, não limpamos a Não limpa. toxina. Tá, então estamos lá dormindo. Acordamos, por algum motivo, despertamos e quando voltamos para dormir, o cérebro não vai retomar aquilo que ele estava fazendo. Então, aquelas toxinas daquele dia não serão retiradas. Aí soma-se a essas toxinas diariamente, durante anos e anos. É o acúmulo da proteína beta-amiloide da tal, que essas proteínas, elas impedem um neurônio de se comunicar com o outro, fica sempre aquela brecha. E isso atinge a área do hipocampo, que é a área responsável pelas Da memória. recordações Recente. recentes. Então é assim que funciona. Se a pessoa não dorme, não limpa as toxinas.
Se essas toxinas permanecem no cérebro, elas vão se acumulando dia após dia, ano após ano. É, tem efeito cumulativo. Exatamente. Tá bom, tem um negócio, acontece uma coisa semelhante, não sei se você já ouviu falar de Lib. Lib é uma técnica de laser, foi introduzida pelos russos na década de 70, que é irradiar o sangue com um feixe de laser com uma determinada onda de frequência determinada frequência de onda. Para quê? Não no cérebro, né? Eu estou fazendo uma Uhum, comparação com o resto do corpo. Por quê? Existe uma enzima no corpo chamada superóxido de dismutase que ela, todo ser que respira, todo ser aeróbio, todo que respira oxigênio, um dos subprodutos, eu vou simplificar, é radical livre, né? Acaba dando radical livre lá quando você acaba de respirar. Só que quando a gente vivia 200 anos atrás, que não tinha o nível de poluição sonora, como você falou, visual, auditiva, nutricional, né? Há 200 anos atrás não tinha geladeira, né? Você só comia as coisas que você pegava ali na hora, porque não tinha como conservar, né? E você tinha que dava um certo trabalho para você arranjar comida, ter comida para comer. Hoje, outro dia eu falei isso, não sei onde. Hoje você está triste, você come, você está feliz, você come, você quer comemorar, você come, você não está fazendo nada, você come porque não está fazendo nada. E para comer você vai na geladeira, e se não tem na geladeira, você vai na esquina do supermercado e compra. Quer dizer, e o pior é que vai comprar coisas ultraprocessadas, que é o que a indústria alimentícia fabrica hoje para a gente comer, e faz uma propaganda maciça para você comer biscoito cheio de não sei o que, enfim, essas coisas, né? Então, voltando lá, quando você está cheio de radical livre, porque respira, isso essa enzima faz a faxina do seu corpo. uhum. Só que com o aumento absurdo de radicais livres que a gente começa a guardar, né, que também é acumulativo por causa do ambiente que a gente vive, você não essa enzima não consegue dar conta. E o radical livre começa a provocar uma série de doenças. Né? Não sei se é Alzheimer também. Acho que não. Bom, deve ser, né? Porque o cara que Sim, não dorme sim. é a mesma coisa. É, exatamente. Então, enfim, é isso. É bom senso, gente. Bom senso, entendeu? Não adianta beber socialmente. Meu Deus, essa foi dureza, mas tudo bem, eu vou acatar. Mas não adianta, e não adianta ficar sedentário também, Uhum. porque outro dia eu estava falando com uma amiga minha, tem uma tribo na Tanzânia que é estudada, não sei se você já ouviu falar, eles vivem como a gente vivia há uns 5 mil anos atrás. São caçadores-coletores, acordam com o nascer do sol, andam em média 14 quilômetros por dia procurando alimento, que são raízes, frutos silvestres e tal. E fizeram um estudo lá com ele. É uma população pequena, se não me engano, são 2.000 pessoas, eu acho. 2.000 ou 3.000, não sei, não me lembro. E eles não têm doença inflamatória, eles não têm diabetes, não tem uma série de coisas que a gente tem, que a civilização moderna tem, porque eles vivem do jeito que o nosso corpo foi feito para viver, né? Que o nosso corpo não foi feito para viver tomando álcool, sem Uhum. fazer exercício, né? E comendo esse monte de porcaria que a gente come, né? Sem dormir, porque hoje, como você falou, eu trabalho com sono também. Então hoje a coisa mais comum que eu vejo é as pessoas dizendo: "Ah, eu tenho dificuldade para dormir". O cara vai dormir com o celular na mão ligado. Ele tá ali, ele tá deitado na cama, prontinho para dormir, né? Teoricamente, né? A melatonina dele lá no alto, enfim. Só que o cara liga aquela tela ali e fica lá rodando aquele Isso. negócio. Como é que o cara vai dormir É. assim? Aquela tela azul, o Aquela tela cérebro azul acha que é dia. é dia, Aí exatamente, né? ele As ondas alfa aumentam a frequência, aumentam a isso, aí o intensidade, pronto. cortisol lá em Lá em cima, cima. porque o É. cortisol é para ter realmente durante o dia. E como fazer para dormir? Muitas coisas Eu ia te perguntar influenciam, isso agora, né? muitas coisas influenciam. Até a cama encostada na parede, passa aquela friagem. É.
Isso Uhum. tudo te desperta por quê? Para proteger a gente, o cérebro te desperta, porque ele Sim. entende que aquele agente lá é um agente externo. Mofo. Nosso nariz, ele se acostuma com qualquer cheiro. Então, o mofo está no nosso quarto, mas a gente não sente mais. É. Só uma pessoa Quando entra que estranha, quando sente. entra, que É. sente. E esse mofo, ele é no teto, atrás da cama, atrás do armário, excesso de coisas no quarto. No quarto não é para ter porta-retrato, não é para ter luminária, não é para ter despertador, não é para ter bibelôs, coisinhas. Isso tudo Aquele influencia o cabideiro de sono. O roupa, né. cabideiro de roupa com um monte de roupa, E luzinha, né. luzinhas, Coisinhas na tomada que fica com a luzinha vermelha ali, carregar o celular na lá na cabeceira cabeceira da da cama. O cama, celular tem ondas magnéticas e eletromagnética, essas né. ondas, elas passam para o cérebro, Cérebro. despertam o cérebro. Tudo desperta o cérebro para nos proteger, porque se ele não despertar, a gente pode morrer com um cheiro, É. como acontece, né, Sim, sim. com o cheiro do O gás. gás, é. E são muitas coisas que é possível fazer, mas o que que as pessoas fazem? Elas vão ao médico E toma um e remédio. tomam remédio, porque o médico, ele medica, ele sabe da importância do sono, então ele vai fazer a pessoa dormir de qualquer jeito, então ele passa o remédio, aí você toma o remédio, dormiu. Agora pronto, ficou dependente do remédio para sempre. Quem toma remédio para dormir tem um risco aumentado de desenvolver Alzheimer, porque o cérebro não limpa as toxinas com o efeito do remédio. Então, Remédio. a pessoa que dorme sob o efeito do remédio, ela apaga, ela não tem o descanso regenerador. É a importância da fase REM, né, do sono. O cara a pessoa precisa ficar na fase REM. É, como você falou aqui, por que a falta de sono profundo, por que você não ficar na fase de REM em tempo suficiente, acelera a perda de memória, né? Enfim, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu está diretamente ligado com o que eu faço, né? Como a apneia do sono comum em pessoas mais idosas pode contribuir para o declínio cognitivo? É exatamente por isso, porque a pessoa não consegue ter um sono profundo, Profunda. né, não É. entra no sono profundo. E aí é exatamente isso que acontece. Também segundo a Organização Mundial da Saúde, 60% das pessoas com mais de 55 anos, né, roncam mais e tem mais apneia de sono. Isso tem a ver com a perda de massa muscular que acontece, que é normal, a partir de 30 anos você começa a perder massa, tanto no corpo como na orofaringe. Quando você e hoje está pacificado que todo mundo tem que fazer musculação na perna, né, para não ter Alzheimer. Tem que ter Sim, músculo na perna, músculo no braço. E as pessoas esquecem que isso aqui, orofaringe, é só músculo. Língua, lábio, bochecha, assoalho da boca. Aqui, esse osso daqui chama ióide, né, o osso do gogó. Daqui para cima tem um monte de músculo, daqui para baixo tem outro monte de músculo que trabalham para você abrir e fechar a boca. Esses músculos são músculos iguais ao músculo da perna. Eles pedem também quantidade e qualidade. Você precisa trabalhar eles também para você não ter essas questões. O que a pessoa que engasga muito vai ter dificuldade para dormir, porque ela engasga enquanto está dormindo, né? E aí acorda por conta disso, não fica tempo suficiente na fase de sono profunda e vai ter mais probabilidade de desenvolver Alzheimer, que é exatamente isso que você está falando para gente, né? E quantas horas de sono são realmente necessárias para proteger o cérebro do envelhecimento precoce? Isso é, isso é bem controverso também, né? Uns dizem que é 8, outros dizem que é 6, é, outros dizem que é. Então vamos lá. Esta higienização, o cérebro faz das 10 da noite às 2 da manhã. Só Tá, nesse horário. Se a pessoa dormir meia-noite, já perdeu 2 horas. exatamente isso. Então de 10 para entrar num sono profundo, quanto tempo a pessoa precisa estar dormindo? No mínimo 2, né. No mínimo. Então ela tem que dormir por volta de 9 horas, assim, no máximo 9 horas da noite. Uhum.
E aí, porque no mínimo 2, então digamos que das 10 às 2 da manhã, é igual o Papai Noel quando vai visitar a gente no É, é esse horário. Não significa que vai acontecer às 10 da sim. noite. Então é entre esse horário, de 10 às 2 da manhã. Então entre esse horário, você tem que estar em sono profundo. Não pode acordar às 2 da manhã, tem que demorar um pouquinho mais. Então Sim. fazendo esse cálculo, a gente chega a 7 horas. Então, qual o tempo mínimo para um sono regenerador para evitar a doença de Alzheimer? 7 horas, Em qualquer idade? em qualquer Ou idade. varia em Não, função da não, faixa não, em etária? qualquer idade, qualquer idade. Qualquer pessoa, então de 7, 8 horas é o tempo para regeneração do cérebro. Para você ver, né? Esse povo que eu te falei da Tanzânia, eles acordam com o nascer do sol e vão dormir com o pôr do sol. E Então, essa hora, com certeza, eles vão estar no sono profundo, porque eles sim, vão dormir 6h30, 7 horas, sei lá, a hora que o sol se põe, né? uhum, Fica é ainda com a fogueirinha exatamente. ligada mais um pouquinho, Esta pesquisa que você está falando desse povo, eles fazem uma única só refeição um por por dia. dia. É. Aí trouxe para gente, afinal de contas, para a prevenção do Alzheimer, quantas vezes eu tenho que comer? É de 3 em 3 horas? Eu tenho que fazer o lanche, eu Isso é tenho que uma briga fazer. danada com os Então, nutricionistas. mas nós fizemos esse estudo. Qual é o ideal, o melhor dos mundos? Toma café com uma proteína, que é o ovo, proteína mais barata que existe. Uhum. Depois você almoça, meio-dia é o horário ideal para o almoço. Aí você come tudo: proteínas, Carboidrato, minerais, carboidrato, tudo, tudo. É pratão. Nada daquele negócio de saladinha com frango, não, é pratão mesmo. É um prato grande que não precise de sobremesa. Aí come aquele prato e às 18 horas faz um lanche ou janta, né, come alguma coisa ali com proteína. Ou seja, a proteína tem que estar nas 3 refeições. alimentações, nas 3 refeições. Parou, 18 horas, parou. Observem os hospitais. Os hospitais servem a última refeição às 17 horas, que eles chamam de jantar. Isso tem uma explicação científica. Então, a gente dorme melhor sem nada na Na barriga. barriga. Então, Então, 18 horas é o limite para comer qualquer a coisa. gente poderia dizer que jejum intermitente Salva, favorece o não Alzheimer, né? A pessoa não ter Alzheimer. salva. Porque Jejum intermitente salva. isso é controverso para burro, né? Porque a maioria das nutricionistas, não sei o quê, é contra isso. É, comer de 3 em 3 Comer de 3 em horas, 3 né? horas, né? Meio creme crack e um quarto de maçã, e eu acho isso É, uma bobagem. Tem um trabalho, o Prêmio Nobel de Medicina de 2016 é um japonês, que eu não vou conseguir falar o nome dele. é, o trabalho dele é um trabalho de autofagia celular, e que embasa a teoria de jejum intermitente. Então, eu não entendo por que tem esse, vamos dizer, esse antagonismo com o jejum intermitente. Eu acho que você falou tem tudo a ver, entendeu? Se você se alimenta, você deixa um intervalo. Dizem que o ideal é você se alimentar no intervalo de 8 a 10 horas, né? E você ficar, então, portanto, de 14 a 16 horas em jejum, que é a melhor maneira de você se alimentar, enfim, de você deixar o que o seu corpo tem, as faxinas que o seu corpo tem que fazer. Então, ótimo, fiquei mais feliz sabendo que, porque eu sou adepto de jejum intermitente, né? Eu acho que tem tudo a ver. Já briguei com alguns nutricionistas por causa disso, mas enfim. Ótimo. Então, mais um motivo para eu recomendar isso e continuar com- fazendo isso, que eu acho que está sim, certo. sim. Ótimo, beleza. Mais uma pergunta para você. Quais são os primeiros sinais que o sono insuficiente está afetando a sua função cerebral? Como é que a gente começa a desconfiar que não está funcionando bem? A impaciência é o primeiro sinal.
É mesmo? Irritação? Impaciência, a irritação, a irritabilidade, a falta de sono 24 horas, ela é equivalente ao álcool. Deixa a pessoa sem raciocínio lógico. Uma coisa interessante, no domingo, que é o dia de restabelecer, né, o domingo é o dia de planejar, domingo é o dia de ficar em casa fazendo nada, porque o nada também é É, descanso, importante, né, né, claro. o descanso fazendo nada é importante, mas as pessoas vão domingo beber. E aí dormem, né, sob o efeito do álcool, porque o álcool dopa, aí a pessoa acaba dormindo mesmo. Na segunda-feira ela está exausta. Por quê? Ressaca. É o que a gente fala, né, da É, ressaca. é. Essa privação do sono adequado, ela vai permanecer Pra semana inteira. pela semana inteira. Então não existe essa história de compensar, né, você dormiu Não 1 hora num existe, dia, não vou existe, dormir não. Para o cérebro, não. O corpo, ele vai até descansar. Você fala assim: "Ah, eu estava precisando desse sono". Você vai sentir isso no corpo, mas para o para o cérebro cérebro não. não, o prejuízo já foi causado. E Entendi. aí você perguntou quais são os primeiros sinais do Que está do afetando a função cerebral, então o primeiro sinal é esse, é a irritabilidade. A pessoa, você vê muito isso no ambiente de trabalho, não tem rendimento. A pessoa não consegue entregar os seus trabalhos, não consegue, prosseguir, ela fica sempre deixa para amanhã. Então a irritabilidade, ela é muito visível. o sono eu vou dar um tiro pessoal aqui. O sono insuficiente pode ser ou porque a pessoa dormiu pouco, bebeu, ficou de ressaca, sei lá, não dormiu, ou porque ela tem apneia de sono. A apneia é um problema sério que afeta, eu já falei o número aqui, enfim. E, e eu acho que é um problema subavaliado pela área médica de uma maneira Sim. geral, né? As pessoas confundem muito o ronco com a apneia e uma coisa não tem nada a ver com a outra. O ronco em si não é uma patologia. O ronco é o reflexo de alguma estrutura que está ou aumentada de volume ou com baixa tonicidade. Quando você faz a mecânica ventilatória, quando você respira, o ar faz aquilo vibrar. Mas é o sinal de que alguma coisa não está certa, porque a gente não foi feito para roncar, né? Uhum. Então, isso significa que lá na frente você pode vir ter apneia, né? Então, quando você faz muito apneia, o que acontece? Você não fica tempo suficiente na fase de sono profundo. Então, você não repousa. Né? Eu fazia 48 apneias por hora. E eu, durante muito tempo, eu acordava de manhã chutando tudo que era cachorro que eu via na Sim, rua, né? Eu irritada. acordava num mau humor horroroso. Teve uma época que eu começava a trabalhar meio-dia, porque até você acordar e pegar no tranco demorava. Aí uma vez eu assistindo uma palestra de uma pneumologista que ficou minha amiga, é minha pneumologista até hoje, a gente trabalha junto, e ela falou assim, eu falei assim, ela está me descrevendo, sou eu que ela está falando de mim. Aí eu fui lá fazer o teste, né, o exame de qualidade de sono, não sei o quê. Eu descobri que fazia 48 apneias por hora, né, e me tratei e tal, e hoje eu acabei me dedicando, gosto disso por causa disso, porque as pessoas não sabem que isso existe. É isso que você falou, irritabilidade, cansaço, especialmente matinal, né? O cara acorda achando que não dormiu, porque ele não dormiu mesmo, né? Uhum. Ele acha que dormiu, mas não dormiu. E dificuldade de concentração, isso tudo que você falou, falta de tempo suficiente no sono profundo. E não sei por que é subavaliado pela médica, né? É, As pessoas não perguntam a sobre gente isso. tem um exame que é o polissonografia. Polissonografia. Eu faço esse Esse exame. exame, ele é fantástico, eu recomendo às pessoas. Aqui no Rio de Janeiro nós temos, ele custa em média R$ 600. Os planos de saúde cobrem. Precisa de pedido médico, né? Neurologista, Odontológico também psiquiatra, serve. odontologista, precisa de um pedido médico.
Esse exame, ele avalia, por que que você não está dormindo. Às vezes é o Deixa nariz. Então deixa eu te falar um negócio que eu não sei se você sabe. Esse exame que a gente faz numa clínica de sono é chamado polissonografia do tipo 2. Já tem algum tempo, existe um exame chamado O que que eu achava que faltava? Para você fazer esse exame, você tem que ir para uma clínica, dormir num quarto que não tem janela. Eu sei porque eu já fiz 2 vezes. Uhum. Num quarto que não tem janela, numa cama que não é sua, no travesseiro que não é seu, com 900 eletrodos colados em você e um monte de fio colado em você. É muito ruim, né? É ruim de fazer. Tem que fazer? Tem. É ruim, mas tem que fazer. Agora, já tem alguns anos, 4 anos, 2021, 4 anos, tem um exame que foi desenvolvido por uma empresa nacional. Não vou falar que eu não vou fazer merchandising da empresa, mas tem um exame que você faz. Você só tem 4 parâmetros. Quando você faz a polissonografia tipo 2, você tem mais de 20, né? Porque eles fazem eletrocardiograma, eletroencefalo, oclograma, dosagem de O2, CO2, enfim, um monte de coisa. Te filmam quando você está dormindo. E esse exame é um exame muito simples, que só te dá 4 parâmetros. Mas os 4 parâmetros essenciais. Ele vai te dar o número de vezes que você teve dessaturação, que você ficou abaixo caiu a tua saturação de oxigênio, quer dizer, você fez apneia, ou seja, quantas apneias você fez. Frequência cardíaca, tem um sensor de movimento, faz actimetria de movimento, que é uma coisa importante em apneia, você avaliar. Inclusive tem uma síndrome chamada síndrome das pernas irrequietas, né? O cara que faz muita apneia, quando faz na clínica, ele filma, ele fica com a perna fazendo assim o tempo inteiro, né? E grava um ronco para pegar os mentirosos, né? Sempre que eu faço palestra em algum lugar, eu sempre começo fazendo isso, eu pergunto quem ronca. Quem ronca? Quem é que ronca? Aí Ninguém. levanta dois, três, tem 50 pessoas na sala. Ah, dois, três, quatro, assim. Aí agora tá bom, legal. Agora eu quero quem dorme com alguém que ronca. Aí levanta 50, entendeu? Falei, ou vocês estão mentindo, ou vocês estão querendo me enganar, né? Ou vocês não sabem que não é possível isso, né? Mas enfim, voltando lá. É, esse exame você faz na sua casa, no seu quarto, na sua cama. É bem parecido. Bom, não deixa de ser um oxímetro. Você coloca no dedo, tem um oxímetro, tem um sensor de movimento. Você baixa um aplicativo no seu celular por Bluetooth, você vai dormir e você tem esses 4. É claro que não é um exame, o padrão ouro de polissonografia é a polissonografia do tipo 2 que você vai na clínica, mas é um exame de triagem. É para as pessoas que nem sabem que tem alguma coisa poder Uhum. saber. Eu acho não, é tão importante que há 2 anos, eu coloquei isso no protocolo inicial da clínica. Para você se tratar comigo, você tem que fazer algumas coisas, entre elas esse exame. Porque as pessoas não sabem que tem. Se a OMS diz que 1 bilhão de pessoas têm distúrbio de sono e 2 terços nem sabem que tem, você não sabe. Por quê? Porque as pessoas não têm consciência disso. Quem acorda cansado, quem acorda com a boca seca, né? Porque respira pela boca e não respira pelo nariz. Quem acorda cansado, a boca seca tem dificuldade de concentração, de foco. A pessoa provavelmente não fica tempo suficiente na fase neuroprofunda. E ela não sabe, ela acha que aquilo é assim mesmo. Uhum. Eu achava que era assim mesmo. Eu até 2000 eu assisti essa palestra foi em 2004, se eu não me engano, 2004 por aí. Até 2004 eu já tinha, não vou falar quantos anos eu tinha não, mas eu já tinha vários anos, né? E eu não sabia, simplesmente não sabia. É porque eu assistia uma palestra de uma pessoa que estava falando sobre isso e tal. Então, por isso que eu quero falar sobre. Esse é um dos objetivos da gente estar fazendo o podcast, é divulgar o que as pessoas não sabem. E o seu conhecimento sobre Alzheimer é super importante, né? Eu não sabia, estou te dizendo aqui, não sabia que a gente tinha que tomar zero álcool. Eu achava, como todo mundo acha, que você tomar uma taça de vinho, que nem os franceses acham, né? Tomar uma taça de vinho por dia faz um bem danado para a saúde. Não faz, vão ficar todos com Alzheimer depois. Então, o objetivo do podcast é exatamente esse: é levar para as pessoas o conhecimento que elas não sabem. E por conta disso fazem coisas que não deveriam fazer.
falei muito. Exatamente Mas não é? isso. É, Eu, exatamente eu acho isso. que é o seu também. Eu vi muito no teu trabalho esse mesmo objetivo, porque quando você começa a se dedicar a uma coisa que não está muito dominado, né? Não está muito pacificado, é muito controverso, fala isso, fala aquilo, você precisa de levar para as pessoas conhecimento embasado cientificamente. Não é eu acho que é assim ou eu acho que é assado. Não, está aqui. Não é, que nem você falou, um estudo com 4 milhões de pessoas lá, não sei o quê. Não dá para discutir com isso, É, entendeu? Contra números não, não tem argumento, né? Tá exatamente. escrito é assim. Bom, eu acho que você já tocou nisso aí, mas eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais. Por que que as pessoas que usam medicamento para dormir têm mais risco de desenvolver Alzheimer? Isso é super importante, que hoje também é uma praga, né? Eu tomo Rivotril como se fosse água, né? Então, ou coisas do tipo, né? Para dormir, né? Começa que Rivotril não é nem indutor de sono, Rivotril é um ansiolítico, mas enfim, tomam porque acham que vai fazer bem. Então, eu queria, né, que você falasse um pouquinho sobre o que que isso, o quão ruim é isso e por quê. É, porque é um ansiolítico. Sim, E aí o cérebro, ele não elimina as toxinas, elas vão acumulando as toxinas. O cérebro, as toxinas vão se acumulando, porque o cérebro não consegue fazer a limpeza que ele precisa fazer e que só faz num sono profundo. Um sono induzido é como se a pessoa tivesse tomado, cheirado aquele produto para cloroforme, dormir. cloroforme. Cloroforme para Sim, dormir. sim. Então, ela não tem Ela não faz, ela não está dormindo, não na passa pelas verdade. não está dormindo. Ela acha que está dormindo, não está. É. É exatamente isso. É. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando. Deixa eu falar aí. Mas eu queria fazer uma última perguntinha para você. O que é que a gente pode fazer hoje para melhorar o sono? E principalmente, o que que a gente pode fazer? O que que você recomendaria que a gente fizesse para proteger o cérebro contra o Alzheimer? Para melhorar o sono, primeira coisa, dever de casa para todos que nos assistem. Olhe o seu quarto. Veja a posição da sua cama. Se a cama está encostada na parede e se essa cama não tem aquele encosto protetor, afaste a cama da parede. Essa umidade da parede, ela prejudica o cérebro, ela não te deixa dormir, porque o cérebro fica em alerta, e se tiver algum agente externo que possa te prejudicar, ele vai te alertar, e aí você não consegue dormir. Olha para o quarto e veja como está o seu quarto. O cérebro, ele não consegue reter informações únicas. Se você tem aparelhos disso, aparelho daquilo, tudo está no quarto, porta-retratos, bibelôs, aquele cabideiro com um monte de roupa, tudo sujo, tudo desarrumado. O cérebro não vai te deixar dormir. A dopamina que a gente precisa ter durante o dia, ela vai estar ali durante aquele momento, porque é como se você tivesse que fazer alguma coisa, tivesse que arrumar aquilo lá. Então, arrume seu quarto. Limpa o quarto com vinagre e água, parede, a cama, estrado da Para cama, se tirar for mofo, né? boxe, tira aquilo, limpa tudo limpa o chão, não é com produto de limpeza, porque lembra-se, eu já falei, o nariz Produto de limpeza tem um cheiro danado, é é o órgão verdade. mais próximo do cérebro e quando nós cheiramos, inalamos, vai para o cérebro e o cérebro fica alerta para ver se aquele cheiro lá vai te proteger ou se aquele cheiro lá vai te envenenar. Então, primeira coisa, limpeza. Faça isso. Se em uma semana você não conseguir dormir, aí temos uma outra etapa. É São verdade. as roupas de cama. Aquele lençol com bolinha, os travesseiros eles precisam ser trocados de 6 em 6 meses. Colchão, de 2 em 2 anos. Se quer ter um sono reparador, restaurador, invista no quarto, no seu quarto. "Ah, mas ninguém vai ver no quarto", não importa.
A pessoa mais importante Não pode ter estará lá. televisão no quarto, né? E sem televisão no quarto, sem colocar o celular para Se carregar na carregar na cabeceira. Na cabeceira. verdade, tira qualquer coisa que tenha luz azul. É verdade. Essa é a primeira coisa que a gente trabalha quando faz higiene do sono é afastar as telas das pessoas antes de dormir, né? Não tem jeito. E para proteger do Alzheimer, a primeira coisa é cuidar do sono. Observe o sono. Quando a gente dorme, tem um sono restaurador, a gente tem ideias, tem criatividade, tem vontade de fazer as coisas. É. E aí você, como você falou no início, a pessoa tem que ter consciência do que está acontecendo. E o sono é a única atividade que elimina as toxinas do cérebro. Bom, gente, agora acabou mesmo, né? Eu queria agradecer imensamente a Rosângela. Foi muito melhor do que eu achava que ia ser. Foi um presente eu ter te achado lá no LinkedIn, achado o teu trabalho. Foi super informativo, eu aprendi coisas que eu não sabia. Fiquei só triste com o negócio de não poder beber zero álcool, mas tudo bem. Mas assim mesmo, eu prefiro não ter Alzheimer do que beber cerveja, né? Então, eu queria agradecer imensamente a tua presença aqui e te dizer que a hora que você quiser, você pode vir, a gente faz outro. Aliás, eu vou te chamar de novo, porque eu gostei muito, foi muito bom. Enfim, eu queria que você deixasse aí um recado final para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu é que agradeço o convite, foi muito bom. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de trazer essa mensagem para todas as pessoas, informações reais, baseadas em ciência, que a gente pode se prevenir da doença de Alzheimer. Há uma estatística da Organização Mundial de Saúde que aponta em 2030 o Brasil como um dos países que mais terão idosos dementes no mundo. Nós precisamos mudar essa estatística, está em nossas mãos. Então, cuidar do sono, cuidar da alimentação, atividade física, isso vai fazer a diferença. E aí a gente vai voltar aqui para falar: a Organização Mundial de Saúde errou quanto ao Brasil, É, porque nós não somos o país com mais idosos nós. dementes do mundo. Então, antes de terminar, eu queria agradecer a Quatro Capitães Hub, que proporciona esse espaço aqui para a gente poder levar para vocês esse conhecimento, né? E se vocês gostaram, deem um likezinho lá. Se não gostaram, deem também. E se inscrevam no meu canal. E até a próxima. Um abraço. Abraço.